Alô, Mar Vermelho e Branco. Alô, Carnaval de Porto Alegre. Eu sou Júnior Aruanda e venho aqui fazer um resumo final. Final não, dessa primeira etapa da cadeia produtiva do Carnaval, das oficinas que foram executadas pela direção de bateria da Imperadores do Samba, né, que foram diversos videoaulas, workshops online, para que possamos melhor um entendimento, uma compreensão do que é a função dos instrumentos da bateria de escola de samba, né, do entendimento do que cada um é importante dentro da bateria, para que possamos ter um melhor desenvolvimento, para que possamos ter um bom desempenho. Então, hoje eu venho aqui para falar um pouquinho, bater esse papo com vocês. Primeiramente, agradecer a oportunidade, o espaço, né? É um aprendizado para nós também, músicos, instrumentistas, oficineiros, trocar essa ideia, né, com o povo do Carnaval de Porto Alegre e também interessados na nossa arte, na nossa cultura. Nós tivemos, foram 5 aulas, se eu não me engano, né? Tivemos aula de cuíca com o diretor Alessandro Antunes, conhecido como Fofo. Tivemos aula de tamborim com o diretor Jair Júnior. Tivemos aula de surdo de primeira, segunda, com o diretor Gustavo Eudert. Tivemos também aula de surdo de terceira, com o diretor James Júnior. E também tivemos videoaulas de chocalho com o diretor Vitor Prates, né? Ainda alguns instrumentos a gente não chegou a exercer as aulas, mas que fica para o próximo momento que a gente vai dar continuidade a esse trabalho. Mas de primeiro momento, né, vou começar pelos surdos, que é o coração, né, de uma bateria de escola de samba, né, aquilo que contagia o grave, né, de uma bateria de escola de samba. Tivemos uma composição de primeira, com surdo de primeira e com surdo de segunda, né, que é o relógio, como a gente fala, né, sendo que, por incrível que pareça, para quem não conhece, o tempo forte é o surdo de segunda, né, na pulsação da bateria, né, ambos com afinação um pouco, surdo de primeira uma afinação mais grave, né, e surdo de segunda uma afinação um pouco mais média, aguda, que são os compassos, que ficam fazendo o relógio dentro da bateria, né, que é a referência. A gente tem um trabalho muito forte, né, com esse segmento dentro da bateria, né, é o menor naipe dentro da bateria, pelo menos da bateria da Imperadores do Samba, né, que é uma bateria por característica equilibrada, balanceada, não muito pesada, não muito leve, né? Então, no Carnaval 2020 desfilamos com 8 marcações de primeira e 8 marcações de segunda. Então tem todo um carinho, né, com o couro, com o material de trabalho, para poder ter uma dinâmica melhor. A educação musical que a gente passa para os ritmistas da nossa bateria é sempre de tirar som do instrumento e nunca espancá-lo, né, para ter uma melhor dinâmica, para ter uma melhor audição, né? A gente tem tanto que quando as alegorias saem do barracão, é o primeiro instrumento que a gente cuida mais da afinação. Parte fechada é uma afinação, parte aberta é outra afinação, para ter o melhor desempenho na avenida. Então, é um instrumento que a gente tem um carinho muito grande, ele é referência. A gente trabalha com surdo de 26 para a primeira, trabalhamos com surdo de 24 para a primeira e surdo de 22 para a segunda, né? A gente tem um detalhe com a maceta, com a baqueta, como quiser definir, que é o instrumento que o ritmista dá o ataque no couro. A gente procura ter o mesmo material para todos, para todos. Então é um instrumento que a gente exige muito trabalho, né? Até na nossa concepção musical a gente trabalha muito efeito com primeira e segunda nos nossos arranjos, break ou paradinho ou bossa. Cada estado define da maneira que quiser chamar carinhosamente, né, o trabalho de bateria. Então a gente teve no comando de 2020 o diretor Gustavo, né, todos os setores da bateria
eu estou à frente, mas eu tenho um diretor específico para cada segmento dentro da bateria, para cada naipe. Fica mais fácil da gente manter a organização, para as cobranças também ficam mais fácil do que centralizar tudo, como muito já foi a minha pessoa. Então é um instrumento que é fundamental, todos são fundamentais, cada um tem a sua importância, né? Mas o surdo de primeira é o coração da bateria. O surdo de primeira e segunda são os corações de qualquer bateria escola de samba, Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo, seja onde for. É, é justamente o coração, é aquela pressão, né? Então a gente faz um trabalho especial com esse naipe, a gente tem um carinho muito grande com a rapaziada, né? Então esse naipe ele fecha muito cedo dentro da bateria, a gente é o primeiro naipe a fechar, pelo pouco contingente de ritmista que a gente determina, a gente não gosta de ter aí a concepção de cada bateria. Então esse é o fundamento, né, da primeira e da segunda, né? Da sustentação, né, da a referência, afinação é a gosto, não se tem um padrão, nós temos o nosso padrão, mas o que diferencia para cada bateria é a concepção do mestre de bateria, da sua direção de bateria, ou a característica da escola. Que é o que a gente quer deixar bem claro também. A maneira que eu vou vir a ensinar aos alunos, às pessoas que estão assistindo às nossas videoaulas, e a maneira que os meus diretores, a dinâmica que os meus diretores passaram a vocês, não significa que seja só essa maneira correta. A gente tem a nossa dinâmica, a gente tem a nossa maneira de executar, mas tem várias maneiras de serem executadas de outras formas e chegar ao mesmo resultado ou resultados melhores, não é uma regra. Então a gente acredita na nossa dinâmica, no nosso formato de fazer a determinada situação, execução, ensinamento, né? Como eu falei no início do vídeo, muita educação rítmica, musical, para ter um melhor desempenho, certo? Então vou continuar falando nos próximos vídeos. Dando continuidade aqui no nosso resumão sobre bateria de escola de samba, da dinâmica que a gente trabalha na Imperadores, né? Vamos entrar na área do surdo de terceira também, que foi aula feita pelo diretor James Jr. Surdo de terceira, ela vem na dinâmica do que eu falei anterior do surdo de primeira e de segunda. Ela vem no meio das duas, tanto como execução, né, na sua execução, na sua célula, como na sua nota, né, como na sua nota também, e é um instrumento que, vamos dizer que ela dá um diferencial para a gente não ficar com aquele reloginho o tempo todo. Ela dá uma quebrada nas linhas, né? Ela dá uma swingada, ela dá uma balançada, né? Um instrumento que cresceu muito nos últimos anos, evoluiu muito. Era um instrumento que antigamente contávamos apenas com a qualidade individual do ritmista executando, e de uns anos para cá conseguiu-se padronizá-lo. Conseguiu se padronizar o surdo de terceira, uma ala tocando padrão, fazendo junto. E até na Imperadores de 2020, 2019 também, nós demos uma quebrada nessa questão do padrão e tentamos deixar um padrão mais solto, porque a gente entende que quando fica todas fazendo a mesma célula, a mesma frase, a mesma ideia o tempo todo no desfile de escola de samba, nós entendemos que ela perde um pouco da essência dela, do swingado dela, que é um instrumento de muito improviso, é um instrumento de muita sensibilidade, né? O tocador, o ritmista do surdo de terceira, ele consegue expressar bastante sentimento na execução desse instrumento, justamente pela liberdade que ele te dá, né? Como eu falei mais cedo, ele quebra linhas, ele quebra o protocolo. Então tem várias variações, diversas variações no surdo de terceira.
Então, é um instrumento muito bacana, é um instrumento muito bom de tocar, né? Mas é um instrumento que tem que ter cuidado para ele não ficar enjoativo. Então, é um instrumento que tu o tempo todo tá sentindo a melodia do samba, né? A melodia do samba te entrega o desenho que tu vai poder executar, né? Mesmo que não tenha um desenho padrão, mas quando o ritmista tá tocando, qualquer pessoa que pega o surdo de terceira vai tocar e tá ouvindo o samba enredo consegue te entregar para que caminho tu vai seguir com, com, com a execução que tu vai elaborar no surdo de terceira. Então é um instrumento muito bom, um instrumento que evoluiu muito, 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 muito. Um instrumento, até polegada, hoje a gente usa 18, uma polegada, 18 polegadas, antigamente se usava 20, né? É um instrumento muito bacana, que também na Imperadores do Samba a gente consegue fazer um trabalho diferente, um trabalho muito, muito, muito bacana, um trabalho muito bonito de se ver, que só vem acrescentar não só na bateria da Imperadores do Samba, como nas baterias do Carnaval de Porto Alegre. Um instrumento muito exigido, um instrumento que se tem um carinho especial também. Os tamborins que foram direcionados pelo meu diretor Jair Júnior é um instrumento que eu tenho, vamos dizer assim, amor e ódio para falar dele. Amor porque foi o primeiro instrumento que eu toquei, foi o instrumento que eu e o Júnior mais toquei durante a minha trajetória como ritmista, até chegar como diretor e mestre de bateria nos dias de hoje, né? Eu custei aprender, mas aprendi, e foram muitos anos executando. Fui apaixonado por esse instrumento. É um dos instrumentos mais complexos de uma bateria de escola de samba. Sem sombra de dúvidas, no meu entendimento, é o instrumento mais difícil de se executar. É um instrumento difícil de se executar, apesar dele ser um instrumento tão pequenininho, mas é um instrumento que existe uma coordenação motora muito boa, o aprendizado dele exige muito comprometimento, muita dedicação, porque senão o aluno desiste fácil. O aluno ritmista desiste muito fácil, pela complexidade que é o instrumento, né? Tem, tem a baqueta, tem o tamborim, então, mas é um instrumento que, por que que eu falo amor e ódio? Porque quando eu só tocava tamborim, né? Quando eu só tocava tamborim, era apaixonado por ele. Até eu descobrir que tocar dentro da bateria era muito melhor. Na cozinha, como a gente fala. Porque o tamborim, ele vem na frente da bateria, né? A nossa bateria, ela começa com um prato, um naipe de cuícas. Depois das cuícas vem os chocalhos, que nós vamos falar logo logo. Depois do chocalho vem os tamborins, né? Vem os tamborins. E até chegar à cozinha da bateria, que é onde está o molho, onde está o gordo, que aí entra as marcações de primeira e segunda nas pontas, surdos de terceira no centro da bateria, espalhadas, né? Porque a gente não usa mais elas no corredor da bateria, nós usamos elas espalhadas para uma melhor equalização da bateria. Então, não se sente a mesma pegada, não se sente. O ritmista que está tocando tamborim, ele não sente a pressão da bateria quando a bateria está grande, né? Ele fica lá com o estéreo lá na frente. Então, aquele ritmo envolvente que quem está dentro da bateria consegue sentir, o tamborim não sente. E quando eu comecei a aprender a tocar os demais instrumentos, na necessidade, na dificuldade, que foi caixa, surdo de terceira, repinique e etc. Aí peguei o gosto e tamborim não quis mais saber dele, não quis ir mais para frente da bateria para tocar tamborim, até porque tamborim é um instrumento 100% padronizado, não tem como ser, se não for uma ala de tamborim sintonizada, sincronizada, não tem como, porque é um instrumento de um tamborim faz um barulho gigantesco
Então é um instrumento padrão, é um instrumento que ele vem fraseando e desenhando a melodia do samba a todo instante. Tem sim o seu momento de fazer o carreteiro, o 3x1, que é a formas de levada, né? Formas de levada de tamborim de condução. Então, ele vem o tempo todo acompanhando a linha melódica do samba, fazendo o efeito para num montante final, num resultado final, ter aquele trabalho maravilhoso. Então, até se quando sai o samba enredo, os diretores de tamborim criam as frases melódicas do samba. Então, até ele leva um tempo para criar, depois que ele cria, ele leva um tempo para passar a dinâmica para o ritmista de tamborim assimilar a ideia, porque ele tem que decorar as frases, né? Tem que decorar. Então, por exemplo, a bateria, quando vai fazer bossa, paradinha, break, ela tem que decorar aquilo ali que tu vai fazer em algum momento. O tamborim é o tempo todo fazendo frase, fazendo subida, fazendo floreio, né, fazendo ataques. Então é um instrumento muito complexo, mas é um instrumento bonito de se ver e de se ouvir. Então foi mais ou menos por aí, né? O tamborim é um instrumento muito complexo dentro da bateria de escola de samba e tem que ter dedicação total, né? É um instrumento que leva tempo, todos os instrumentos levam tempo. Né? O pessoal não deve se assustar e achar que nunca vai conseguir, porque nós também não nascemos sabendo. A gente se dedicou para poder hoje estar aqui passando um pouquinho de conhecimento para cada um de vocês que aqui está vendo esse vídeo. Então, se tem desejo, se tem vontade de aprender, foco no objetivo que com certeza vai conseguir obter grandes resultados. São por etapas, a gente trabalha com etapas, certo? E aí, já que estávamos falando de tamborim, a gente já chega também nos últimos 2 videoaulas que teve também, que foi chocalho e cuíca. Que cuíca, como eu falei anteriormente, é quem abre a nossa bateria, né, que foi aula ministrada pelo nosso diretor Alessandro Antunes, conhecido como Fofo, e o chocalho, né, que vem logo em seguida pelo nosso diretor Vitor Prates, que já faz um trabalho também essencial. Eu vou aproveitar, vou falar dos dois juntos, né? Cuíca, né, que foi um presente que eu recebo quando eu chego na Imperadores, porque é muito difícil se ter uma ala de cuíca aqui no Rio Grande do Sul. E a Imperadores do Samba, a nossa bateria sinfônica vermelha e branca, com certeza ela conseguiu esse trabalho, né, um trabalho em conjunto, em equipe, né, com o desejo da direção de bateria de contar com esse naipe trabalhando, atuando o tempo todo dentro da bateria, assim como os demais naipes, e não só chegar próximo às vésperas do dia do desfile, como muitos anos foi, não só na Imperadores, como na maioria das baterias de Porto Alegre. Então a gente consegue quebrar essa barreira, consegue mudar esse rumo e ter um naipe de cuíca que tem o nome carinhoso de Corujas, as Corujas, né? Uma equipe dedicada, é um instrumento muito difícil também para execução, mas como eu falei anteriormente, também referente ao tamborim, é um instrumento que tu se dedicando, tu te comprometendo, tu consegue. Esse é o último instrumento que eu ainda estou estudando também. Quando eu chego na Imperadores, eu não sabia nem pegar, manusear o instrumento. Então, não é. Hoje eu estou mestre de bateria, mas eu sou um eterno ritmista, né? E não é porque hoje eu estou mestre de bateria de uma grande escola de samba, que é a Imperadores do Samba, que eu sei tudo. Não, eu estou sempre buscando conhecimento para poder também passar sempre melhores dinâmicas, melhores formas de trabalho, né? Principalmente nessa pandemia, nesse momento difícil, continuo estudando para que quando possamos voltar às nossas atividades físicas, né, práticas, a gente consiga continuar elevando o nível do nosso trabalho, certo? Então é um naipe que usa médio, grave e agudo, como os demais instrumentos, mas ele tem uma afinação que precisa de um cuidado, precisa necessariamente, né, casar a afinação entre
a ala de cuícas, normalmente desfilamos entre 10 e 12 cuíqueiros, e nem todos os cuíqueiros têm afinação de cuíca na mesma região, né? Para ter uma certa equalização, uma vai complementando o som da outra, certo? Não é uma coisa uniforme toda 100% igual, não. É um trabalho muito bacana que o Fofo executa. Outra coisa que o Fofo faz muito é pegar a tonalidade do samba enredo, que é o samba enredo, e inserir junto, né, nas cuícas. Ele tem um cuidado muito grande com a afinação das marcações, que eu falei lá no começo desse resumão. Então é um trabalho também que tem um cuidado muito grande, tem um carinho todo especial com o couro, né, com o chambito também, né, que é o cabinho ali que tu faz a execução por dentro da cuíca. Então é um instrumento muito delicado e que tem que ter muita sensibilidade para tocá-lo. É um instrumento que necessita rigorosamente de sensibilidade. Se for uma pessoa burucutu, não consegue, vai quebrar toda hora o chambito ali e não vai dar certo. Então, mas é um instrumento lindo de se ouvir. Eu não vivo mais sem as cuícas na frente da bateria, porque quando eles não estão, parece que está faltando algo muito grande na, na bateria da Imperadores e qualquer bateria de escola de samba. Então, sobre parte técnica, o nosso diretor Fofo já passou para vocês, né? Já passou para vocês como é que funciona essa questão da cuíca. E o chocalho, né, com o nosso diretor Vitor Prades, é um instrumento que ele é dominado pela parte feminina, mas não que seja uma regra, né? A gente tem também ritmista masculino, todos os instrumentos da bateria de escola de samba para homens, mulheres, a gente tem crianças também na bateria, e o chocalho também é outro instrumento que, poxa, ele tem uma complementação no ritmo da bateria, juntamente com as caixas, que não falamos nesse resumão, porque não tivemos a videoaula de caixa, que vamos falar na sequência nas próximas aulas, mas é um instrumento também fundamental, ele se complementa com a cuíca e com o tamborim, né? Eles dão o efeito geral da nossa bateria, com frases, com combinações, mas principalmente o chocalho, quando entra no ritmo com as caixas, é um som sensacional, né? Uma execução seca para frente, certo? É um instrumento que uma pessoa tocando, ele tem uma timbragem violenta, sabe? Tanto que num desfile de escola de samba, é um instrumento também que se padronizou no decorrer dos anos, é um instrumento que se deu um carinho a mais em todas as baterias também, pela importância que começou a ter nas baterias, porque há anos atrás, antigamente, era um instrumento também que vinha apenas lá no fundo da bateria, né? Só complementando contingente. E não, hoje é um instrumento fundamental. Ninguém quer deixar de ter esse naipe, né, que é composto normalmente na bateria do Imperadores entre 24 ritmistas, né, entre 18 e 24, se eu não me engano, se não me falha a memória. Então é um trabalho também árduo, é um instrumento que não é tão difícil de se executar, de aprender, é um instrumento bastante... é fácil, mas é um instrumento que precisa de resistência. É um instrumento que precisa de bastante resistência para poder executar, porque o tempo todo tu tá com os dois braços. Mas ele também tem momento do samba que tu faz, é momento que vai entrar a cuíca, que vai entrar o tamborim, respeitar subida da bateria, subida do tamborim, entrar na hora certa. Então é um instrumento que se padronizou muito também, certo? E a parte técnica, o diretor Vitor, na maneira de executar, na maneira de como pegar, na maneira de como aprender, o nosso diretor também já deixou um encaminhamento para vocês, que tem nos vídeos anteriores, das aulas anteriores, certo? E é mais ou menos por aí esse resumão dessas primeiras videoaulas que tivemos. Agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui batendo esse papo com vocês. E em breve acompanhe aí o canal da Cadeia Produtiva, a gente
vai continuar com a segunda etapa das videoaulas da bateria da Imperadores. A gente ainda tem para fazer as caixas, temos para fazer também os repiniques, né? Para repique more, para a gente bater um papo também e também fazer execução e mostrar para vocês. E se Deus quiser, no final, na última videoaula de todas, vamos ver se conseguimos fazer uma apresentação da mini bateria com todos os instrumentos juntos, para vocês terem uma noção de como fica toda essa sintonia, porque cada instrumento fazendo sua situação sozinho é uma coisa, mas quando faz a unificação de todos os instrumentos, aí nós temos aquele resultado que todas as pessoas que gostam do carnaval, samba, já conhecem. Temos também agora as baterias universitárias, né, também. Então, vamos falar sobre isso também nas próximas videoaulas, certo? Um abraço a todos, estamos sempre à disposição, um beijo no coração, fique em casa, em breve estaremos juntos dentro da nossa quadra, fazendo uma boa festa e um bom ritmo para todos. Um abraço.